How glad I was when they said unto me, let us go into the house of the Lord. O Senhor disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Because here we are in the place of resurrection life. Porque aqui nós estamos no lugar onde experimentamos a vida ressurreta. This is the place where there is joy because death has no power over God's people. Este é o lugar onde há alegria, porque a morte não tem mais poder sobre o povo de Deus. We worship him who is the beginning and the end, and we're united to him by faith. Nós adoramos aquele que é o princípio e o fim, e nós estamos unidos a ele pela fé. Here the great weight of sin that's on our shoulders is laid down because of the blood of Jesus and his resurrection for us. O grande fardo dos nossos pecados que estavam sobre nós foram postos e colocados no chão, e nós agora desfrutamos de comunhão com ele. It is my joy to bring the word of God to you today. I thank the pastor for the great privilege. É privilégio poder trazer a palavra para os irmãos nesta manhã. Eu quero especialmente agradecer ao pastor por conceder este privilégio. And I'm grateful for Pastor Daniel, who is going to preach to you today. Eu agradeço pelo pastor Daniel que vai pregar para vocês nesta manhã. I was singing along and I'm starting to understand how to pronounce a few Portuguese words. Eu estou tentando cantar com os irmãos e estou começando a aprender a pronunciar algumas palavras em português. Es muy difícil para mí porque yo hablo español pero no portugués. I speak a little Spanish but mainly English but no Portuguese, so I'm still learning. Eu falo espanhol, mas português eu ainda estou aprendendo. Today it is my joy to turn your attention in God's Word to Matthew chapter 6. É meu prazer, então, chamar os irmãos a abrir a palavra de Deus nessa manhã em Mateus capítulo 6. We are going to read and study especially verse 33. Nós vamos ler e estudar especialmente o verso 33. Let's take a moment and ask the Lord to illumine our hearts. Vamos ter momento agora para suplicar a Deus para que Ele ilumine os nossos corações. Oh Lord God, we are a fallen and sinful people. Santo Deus, nós somos povo caído e pecador. We have turned and strayed from your glory. Nós nos desviamos e caímos da tua glória. But you have sought us out and forgiven us through the Lord Jesus Christ. Mas o Senhor nos alcançou e nos concedeu o perdão que há no Senhor Jesus Cristo. And Lord Jesus, you have ascended on high and sent forth your Holy Spirit. E Senhor Jesus, tu ascendeu aos céus e de lá nos concedeu o teu Santo Espírito. And your Holy Spirit illumines the hearts of your people to understand your word. Que o teu Espírito Santo possa iluminar o coração do teu povo para que possamos compreender a tua palavra. Oh Lord, would you remove the darkness of sin from our hearts? Senhor, remove as trevas do pecado dos nossos corações. Take away the doubt that afflicts our souls. Que o Senhor possa remover as dúvidas que afligem as nossas almas. And Lord God, would you be our teacher today? Senhor, sê tu aquele que nos ensina nessa manhã. Because it is your word that we are studying. Porque é a tua palavra que nós iremos estudar. Fill us with the truth of heaven, Enche-nos, Senhor, com as verdades celestiais, that we might be fruitful here on earth, para que sejamos frutíferos aqui na terra. for your glory alone. Para a tua glória tão somente. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Please read for us verse 33 of Matthew 6. Vamos ler Mateus, capítulo 6, verso 33. Diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As we hear this verse, it comes to us in a part of the Gospel of Matthew called the Sermon on the Mount. As palavras que nós acabamos de ler, elas fazem parte de uma passagem das Escrituras conhecida como o Sermão do Monte. There's a sense in which Jesus is becoming, if you will, a new Moses, coming on the mountain, explaining the law of God. Em um certo sentido, Jesus aqui, ele aparece como que um novo Moisés, quando ele, ao subir ao monte, ele explica a lei. So you remember the Lord has given us 4 Gospels. Se lembre, o Senhor nos deu 4 evangelhos. The first Gospel, Matthew, is especially designed to speak
to the Jewish people. O primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, a sua audiência primária é o próprio povo judeu. The second Gospel of Mark is especially designed to speak to the Roman people. O evangelho de Marcos, ele por sua vez, ele foi escrito para alcançar os romanos. The third Gospel of Luke was especially designed to speak to the Greek people. Já o evangelho de Lucas, ele foi escrito visando o povo grego. And the Gospel of John, the fourth Gospel, was designed to speak to the whole world. O evangelho de João foi escrito para alcançar o mundo inteiro. It's one gospel with different perspectives, all about Jesus Christ. É o mesmo evangelho, sempre falando de Jesus Cristo, porém com perspectivas ligeiramente diferentes. So in this gospel, especially focusing on the Jewish people, Jesus is seen as the one fulfilling the prophet. There would come one like unto Moses to speak to the people. E especialmente no evangelho de Mateus, que foi endereçado ao povo judeu, Jesus aqui ele é descrito como alguém que está cumprindo as promessas daquele que viria de vir, como um novo Moisés. So in Matthew 5 to 7, then we find one of the greatest sermons ever preached, the Sermon on the Mount. E em Mateus, capítulo 5 a 7, nós encontramos, talvez, o maior sermão já foi proferido, o Sermão do Monte. In chapter 6, then we are in the middle of this sermon. E no capítulo 6, nós estamos no meio deste sermão. And here the Lord Jesus touches several important themes. E aqui o Senhor Jesus, ele toca em vários temas muito importantes. In verses 1 through 4, he teaches the importance of caring for the needy in our communities. Nos versos 1 a 4, o Senhor Jesus fala sobre a importância de cuidar dos necessitados que fazem parte da nossa comunidade. In verses 5 through 15, he teaches us the wonderful Lord's Prayer and the duty to practice forgiveness. E nos versos 5 a 14 a 15, o Senhor Jesus nos ensina a grande oração do Senhor e da importância do perdão de pecados, de nós também perdoarmos os pecados que são cometidos contra nós. In verses 16 through 18, he teaches us that we are to practice from time to time the spiritual discipline of fasting. E nos versos 16 a 18, o Senhor nos ensina que, vez por outra, nós devemos fazer uso daquela prática espiritual do jejum. In verses 19 through 24, he teaches us to lay up treasures in heaven, not on earth. E nos versos 19 a 24, o Senhor nos orienta que devemos acumular tesouros nos céus e não na terra. And then in verses 25 to 34, he teaches us not to be anxious or overcome by worry. E nos versos 25 a 34, o Senhor nos fala para não andarmos ansiosos e não sermos vencidos pelas preocupações. In verse 32, we learn that wonderful truth that God already knows what we have need of, even before we pray about our need. E no verso 32 nós aprendemos uma verdade tão preciosa que o nosso Pai Celeste conhece muito bem as nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos qualquer coisa a Ele. Now it's hard to keep track of all the things that Jesus has just spoken about. É difícil, é verdade, acompanhar todas as coisas ou todos os temas que o Senhor Jesus tem tratado. There's so many duties that we have in the world. São tantas responsabilidades que nós temos aqui neste mundo. So we might ask the question, what is the most important thing I should do? Então eu devo fazer esta pergunta, qual é a prioridade, qual é a questão mais importante que eu devo fazer? Well, in verse 33, he tells us, among the many duties that we have, always remember the most important thing you must do. E no verso 33, ele então nos dá essa resposta que entre todas as responsabilidades que nós temos para cumprir, nós não devemos esquecer desta aqui, porque é prioritária. He says, but seek first the kingdom of God and his righteousness. Ele nos diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Jesus says the most important thing among the many things that we should do is to seek first the kingdom of God. O Senhor Jesus então nos ensina que a nossa responsabilidade maior, de todas as responsabilidades que temos, é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Christian theologians have said we need to know what is our summum bonum, our highest good.
Os teólogos cristãos dizem que nós precisamos conhecer o que é o nosso sumo bono, que é o nosso bem supremo. So, summum bonum is a Latin phrase that has some interesting implications, at least in the English language. So you'll try to help me in Portuguese. I'll try. Sumo bono é uma expressão no latim que tem muitas implicações interessantes para o inglês e espero também no português. So the word summum in English gives us the word summit, which is the very top of a mountain. A palavra sumo no latim, ela remete a uma palavra no inglês que é bem similar, que fala do pico ou do cume de uma montanha. What is the highest thing? Aquilo que é o que está no ponto mais elevado. And then the word bonum, in English we have the word bonus, which is something your boss gives you when you do a good job, even gives you a little more pay. E bono, a palavra no latim, dela derivamos a palavra bônus, que diz respeito a algo extra que lhe foi concedido, como um acréscimo, ou um pagamento extra que você recebe no seu trabalho. So, a summum bonum, what is the very highest good thing that we can do? Então, sumo bono diz respeito qual é aquela obra mais excelente, mais suprema que nós podemos e devemos nos engajar. Jesus says the most important thing you should do every day is to seek first the kingdom of God. O Senhor Jesus nos disse que, portanto, a obra suprema que devemos fazer é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. We are filled with so many duties. Nós somos tomados ou cercados de tantas responsabilidades. And we feel many urgent things. Oh, I got to get this done right now. E muitas delas, elas se apresentam a nós como urgentes e que a gente deve sempre focar a nossa atenção nelas. This is sometimes described as the tyranny of the urgent. Isso tem sido descrito como a tirania da urgência. I've got to get this done right now. Eu preciso fazer isso agora mesmo. But Jesus says in the middle of our frenetic and busy life, we must always remember what is most important. Mas o Senhor Jesus está nos dizendo que no meio da nossa vida frenética e tão ocupada, nós devemos sempre lembrar o que vem em primeiro lugar. Jesus says the most important thing for you to do is to seek first the kingdom of God. O Senhor Jesus nos diz que o aspecto mais importante da nossa responsabilidade que devemos buscar é o seu reino, é o reino de Deus. So when you look at verse 33, it begins with the word but seek first the kingdom of God. Volte a sua atenção para o verso 33 e veja que as primeiras palavras que aparecem aqui são buscai, pois. And you see that contrast is looking at how the world looks at all the things they're worried about. E veja aqui que nós temos uma comparação que diz respeito a como o mundo vive buscando outras coisas em primeiro lugar. Verses 25 and following, Jesus says that people are worried about what they're going to eat. No verso 25 em diante, nós lemos que Jesus fala a respeito do que os homens estão preocupados, eles estão preocupados a respeito do que vão comer. People are worried about what clothes they're going to wear. As pessoas também estão preocupadas com as suas vestes. People are worried about how long they're going to live. Pessoas estão preocupadas a respeito da sua saúde, quanto tempo ainda terão de vida. Jesus says we are anxious and worried about these things. E o Senhor diz, essas questões nos trazem ansiedade, preocupação. And we understand these things. E até, de certa forma, compreendemos isso. We're worried about paying our bills and making an income. A gente está sempre preocupado em pagar as contas, em receber um salário. We feel all these pressures in our lives. Estamos sempre sentindo a pressão da vida na nosso viver diário. But in the middle of all that, Jesus says, Mas no meio disso tudo, o Senhor Jesus diz, pois, buscai pois, ou de forma contrária, remember what's most important. Lembre o que é mais importante. Seek first the kingdom of God. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. So, as we listen to Jesus teaching us, we need to think about this word to seek. E à medida que prestamos atenção ao ensino de Jesus, queremos agora focar nessa palavra buscai. To seek for something means that you look for something. Buscar algo diz respeito a estarmos procurando por algo. And it is interesting in the original language of Greek
this is given as an imperative in the present tense. E no grego original, essa palavra ela é apresentada como um imperativo verbal. Now you might say, what difference does that make? E talvez você pergunte, que diferença isso faz? It is the difference between doing something once and doing something again and again and again. Sim, o imperativo aqui, let me just explain just a little bit. O imperativo aqui é posto numa forma presente que traz a ideia de que não é apenas um mandamento que deve ser cumprido uma única vez, mas é um mandamento que deve ser cumprido de forma contínua. So imagine that you are going to be looking for gold. Looking for Looking for gold. gold. Então imagine que você está à procura de ouro. Do you look once? If you don't find it, you quit? Será que se você está lá procurando ouro, você procura uma vez e então você desiste imediatamente ao não encontrar? Said, oh, I didn't find it here. I'm going to look over there. Talvez você pense, bom, eu não encontrei aqui, eu vou procurar ali. If I don't find it there, I'm going to look for it over here. Se eu não encontrei ali, eu vou encontrar acolá. You keep on seeking. Você continua procurando. Jesus says that our duty is not to say, well, I look for Jesus' kingdom today and I'm done. O que o Senhor está dizendo é, bom, eu procurei o reino de Deus hoje e não encontrei, então deixa para lá. This is not something you cross off your list and say it's over. Não é uma tarefa que você marca lá na sua lista de tarefas e diz, bom, eu já busquei, então não preciso mais me preocupar com isso. This highest good is something we do all the time. Essa atividade suprema, esse bem supremo é algo que nós devemos fazer continuamente, It is continuous. o tempo todo. Now notice it is also a command. It is an imperative. Mas veja, é um imperativo, é um mandamento. A command is what an officer says to his soldiers, march. Um mandamento é algo que um general diz para os soldados, marche. It's what a teacher does when it says, stand up. É quando um professor fala para os alunos, sentem-se ou levante. Jesus is speaking to us as our authority and he's giving us a command. O Senhor Jesus nos fala com autoridade, nos dando um mandamento. This is not something you can decide whether you're going to do it or not. Isso não é algo para você decidir se você vai ou não fazer. If you're a follower of Jesus, he's saying, you must do this. Se você é um seguidor de Jesus, ele está dizendo, você tem que fazer He isso. says, you must keep on doing this. E você deve fazer isso continuamente. You must seek because this is your command from your Lord of Lords and King of Kings. Você deve buscar porque este é o mandamento do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. So you see, this is an imperative that continues in our lives. Então entenda, esse é um imperativo que tem um efeito contínuo nas nossas vidas. In all the many things that we must always be doing this. De todas as coisas que temos para fazer na vida, devemos sempre estar fazendo esta. But as Reformed Christians, we should realize that this command is something that is impossible for us to do. Mas como crentes reformados, nós também reconhecemos que este mandamento tem um aspecto impossível de ser cumprido por nós. Jesus is commanding something we cannot do. Jesus está dando uma ordem aqui que nós não temos condições de fazer. Do you remember what the Apostle Paul says in Romans chapter 3, verses 10 and 11? Você lembra o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 3, versos 10 e 11? It says, no one seeks after God. Ninguém busca a Deus. No one understands. Ninguém compreende. It's a command that Jesus gives that we cannot do. É um mandamento que o Senhor Jesus nos dá que nós não temos condições de cumprir. Do you remember Jesus gave 3 great parables in Luke chapter 15? Você deve se lembrar que Jesus nos deu 3 grandes parábolas em Lucas capítulo 15. He said there are 3 great stories that we can think about that shows how lost we are. E o Senhor Jesus nos deu então 3 histórias que mostram com quão perdidos nós estamos. Do you remember the lost sheep, the lost coin and the lost son? Então, nos deu a história da ovelha perdida, da moeda, da dracma perdida, ou do filho perdido, o filho pródigo. Jesus talked about a shepherd that had a lost sheep. Ele fala a respeito de um pastor que tinha uma ovelha que se perdeu. The sheep could not find its way back to the shepherd. E a ovelha não conseguiu sozinha encontrar o caminho de volta para o aprisco.
To find the sheep, the shepherd has to look for the lost sheep. Para que a ovelha fosse resgatada, era necessário que o pastor fosse ao seu encontro. The sheep cannot seek the shepherd must seek the sheep. A ovelha não pode buscar o pastor, é necessário que o pastor então busque a ovelha. Shepherds tell us that when a sheep is lost, it gets so worried that it exhausts all of its energy just shaking. Pastores de ovelhas, literalmente, têm nos dito que quando uma ovelha se perde, geralmente ela fica tão ansiosa e preocupada que ela fica paralisada e às vezes até treme. So when the shepherd finds the sheep, he doesn't say, "Follow me home." Então, quando o pastor finalmente encontra uma ovelha, ele não apenas diz, agora você me segue até em casa. It has no energy left to follow him. Ela está tão exausta de preocupação que ela não tem nem energia para acompanhar o pastor de volta. And that's why we see that great picture that the sheep is on the shoulders of the shepherd and he carries it home. E é nesse sentido que nós vemos aquela figura tão conhecida de um pastor carregando a ovelha sobre os seus ombros. We're all lost sheep who've gone astray. Todos somos como ovelhas perdidas que se desviaram. We cannot seek after God. Nós não temos como buscar a Deus. The shepherd must seek us. É necessário que o pastor nos busque. Do you remember the second parable that Jesus gave in Luke 15? E você deve se lembrar a segunda parábola que o Senhor Jesus nos contou em Lucas It's 15. the story of the lost coin. É a história da moeda perdida ou da dracma perdida. There was a woman that had a necklace filled with coins. Tinha uma mulher que ela tinha um colar que era cheio de moedas. Maybe it was her dowry gift and it was her treasure. Talvez aquele colar era um tesouro para ela que seria the dowry gift. Um tesouro especial. Wedding gift. Yeah. And apparently the necklace broke and the coins went everywhere. E aparentemente o colar se partiu e as moedas então se espalharam por muitos lugares. Do you notice what she doesn't do in the parable? E você observou o que ela não faz na parábola? She doesn't say, "Coins, please come back, I want you." Ela não diz, moedas, por favor, voltem, eu preciso de vocês. As much as she calls to the coins, they won't come. Ela pode chamar as moedas o quanto ela quiser, as moedas não virão. The coins cannot come. As moedas não podem vir. It says she sweeps the floor and looks for every coin till she finds it. É dito que ela, na verdade, ela vai limpar o chão e vai procurando cada moeda até encontrá-las. The coin does not seek the woman must seek the coin. A moeda não busca a mulher é quem busca a moeda. And then we have the great story, the lost son, the prodigal son. E nós então temos aquela grande história, a história do filho pródigo. The son realizes he's lost everything, but he can never be a son again of the father. O filho, ele admite que ele perdeu todas as coisas ao sair da casa do pai, mas que ele nunca mais irá desfrutar do status de um filho do pai. He realizes he's blown everything, he's no longer worthy to be a son. Ele reconhece que ele estragou tudo, que ele não é mais digno de ser chamado filho. But the father sees his son far away and he runs to him and seeks him to bring him back as a son. Mas o pai, quando vê o filho se aproximar, é o pai que corre ao encontro do filho e o abraça e o acolhe como um filho. It is impossible for us to seek God as sinners. É impossível para nós buscarmos a Deus na nossa condição de pecadores. But Jesus says, seek first the kingdom of heaven. Mas ainda assim Jesus nos diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. How's this possible? Como é possível isso? Today, if in your heart you heard Jesus say, seek first to the kingdom of heaven, and said, Lord, I want to do this. Talvez hoje você tenha ouvido o Senhor Jesus falando, buscai, pois, em primeiro lugar, e você diga consigo mesmo, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero buscá-lo. You are testifying that God has done a miracle in your heart. E se você faz uma oração semelhante, você está dando testemunho que o Senhor tem operado um milagre no seu coração. God has already come to you and brought life out of the death of your soul. O Senhor Jesus já veio ao seu encontro e trouxe vida para você, vida espiritual. God has taken you from running away from Him to giving you a heart that hungers for Him. O Senhor já lhe transformou da condição de alguém que está se desviando de Deus e Ele lhe deu um coração
que deseja e anseia por Deus. You've experienced the miracle of heaven of regeneration or the new birth. Você tem experimentado um milagre celestial da regeneração, ou também chamado de um novo nascimento. When Jesus gives you this commandment to keep on seeking Him, and you say, "Yes, Lord, I want to seek you," you have seen God working in your heart. Quando o Senhor Jesus nos dá o mandamento, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e você diz, sim, Senhor, eu quero buscar em primeiro lugar o teu reino, nós já estamos vendo em operação do Senhor trabalhando na sua vida. The miracle of salvation has touched your soul. O milagre da salvação já tocou a sua alma. So this command to seek first is a command that only God's people can hear and understand. De tal modo que este mandamento de buscar, pois, em primeiro lugar, é um mandamento que apenas o povo de Deus pode ouvir e assim buscar viver assim, dessa maneira. You see, it says, but seek first. Mas agora observe também um outro detalhe: buscai em primeiro lugar. It doesn't say, seek this when you can find time in your life. Jesus aqui não diz, bom, busque se você encontrar um tempinho vago ali na sua vida. It doesn't mean seek this after you get everything else done and then you'll say, I'll get to this. O Senhor Jesus aqui não diz, bom, você pode buscar depois que você cumprir todas as suas tarefas, e aí então você vai dar alguma atenção a esse mandamento. It means that when you put a list together of all the things you need to get done every day, this is number one. Então, se você faz uma lista de tarefas diárias, daquilo que você deve fazer a cada dia, o que deve estar no topo da lista, que deve ser a sua prioridade, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Probably many of you are putting a list together this evening about what you need to get done this week. Talvez hoje à noite, muitos de vocês irão ali no final do dia, preparar uma lista de responsabilidades que você tem para fazer ao longo da semana, tarefas para cumprir. Jesus is commanding you to put something on number one on that list. Jesus está dando uma ordem para você aqui para colocar em primeiro lugar, na primeira posição dessa lista. Seek first His kingdom. Buscai em primeiro lugar o seu reino. There was a wonderful businessman who came to faith in Philadelphia many years ago. Teve um homem de negócios, um empresário, que ele veio à fé lá na Filadélfia há muitos anos atrás. He was a gambler and a big sinner. Ele era um homem que fazia jogatinas e ele era um grande pecador. And he became a devout follower of Jesus, having heard the gospel. Mas tendo ouvido o evangelho, ele se tornou um seguidor de Cristo bem consagrado. And having given his life to Christ, he became very active in business and very active in evangelism. E à medida que ele deu a sua vida a Cristo, ele continuou sendo muito ativo na sua vida de negócios, mas também muito ativo na prática do evangelismo. And he built a very successful business, so much so that people would come and ask him, "What's the secret to your success?" E o negócio dele prosperou muito, de tal modo que as pessoas vinham até ele e pediam conselhos e explicações de que maneira você conseguiu prosperar tanto. And he wrote a little booklet called God's Secret of Success. E aí ele escreveu então um pequeno livrinho dizendo o segredo de Deus para o sucesso. He said, "You don't want to learn about my secret. I have no secret. I want to just follow Jesus." Ele diz assim, eu não tenho nenhum segredo, você não vai querer seguir nenhum conselho meu. Eu apenas quem tem um segredo para nós é o Senhor Jesus. If you're interested in this man's name, it was Art DeMoss. Se você está interessado no nome dessa pessoa, o nome dele é Art DeMoss. And Art DeMoss, in writing this book, said, "Here are the 3 secrets of God's success." E Art DeMoss escreveu nesse livro, aqui estão os 3 segredos de Deus para o sucesso. He said, "Give God the first hour of every day." Ele diz o seguinte, dê a Deus a primeira hora do seu dia. He said, "Start your day in God's word and prayer." Comece o seu dia na palavra e em oração. And then he said, the second secret of God's success. E ele disse o segundo segredo do sucesso de Deus. Give God the first day of every week. Dê a Deus o primeiro dia de toda a semana. And then he said the third secret of God's success E ele diz o terceiro segredo de Deus para o sucesso. is give God the first 10% of anything you earn.
Dê a Deus a primeira porção de 10% de toda a sua renda. And he said, God will bless you in a mighty way. Se você fizer isso, eu imagino, o Senhor há de lhe abençoar de uma maneira muito poderosa. Now, I'm not telling you that that's exactly what you have to do. E eu não estou dizendo que é exatamente isso que você deve fazer. But it was his attempt to say, I want to seek first the kingdom of God. Mas essa foi a sua maneira de dizer, você deve, como eu tenho buscado em primeiro lugar, o reino de Deus. So in my own life, I apply it to myself this way. E eu tenho então procurado aplicar esses conselhos na minha própria vida. I heard the phrase many years ago and I try to follow it. E eu ouvi então essa frase muitos anos atrás e eu tenho tentado seguir isso. No Bible, no breakfast. Se não tem Bíblia, também esqueça, não vai ter café da manhã. If I don't have time to feed my soul, I'm not going to feed my tummy. Se eu não tenho tempo de alimentar a minha alma, também não vou alimentar a barriga não. And so I have a Bible that has coffee stains on it and egg stains on it. Então na minha Bíblia geralmente tem algumas manchas de café nela. My Bible is my breakfast. A minha Bíblia é o meu café da manhã. Are you seeking first the kingdom of heaven? Você está buscando em primeiro lugar o reino dos céus? You have time for everything, but you can't get to your Bible. Você tem tempo para tudo, menos para a Bíblia. It's because you don't put it first. É porque você não está botando isso em primeiro lugar. Jesus commands you, keep on putting his kingdom first. E o Senhor Jesus disse, faça isso continuamente, busque o seu reino em primeiro lugar. Now, I don't have to preach to you about coming to church on Sunday. You're here. Eu não preciso pregar para vocês sobre a responsabilidade de ir à igreja aos domingos. Vocês já estão aqui. But I'm preaching, be here next Sunday. Mas eu estou advertindo vocês, estejam And aqui keep no on coming. estejam aqui também no domingo que vem e continuem fazendo isso. It's interesting in this area of giving 10% to the Lord. Sobre a nossa responsabilidade de dizimar, de dar 10% a Deus. Christian debate, should we give the tithe or not? Existe um debate sobre os cristãos, se é uma obrigação dizimar ou não. But I have a friend who has been a very good leader at Westminster Seminary who was brought to the Lord by Art DeMoss. E eu tenho um amigo que é um líder importante lá no seminário de Westminster, que foi trazido à fé por meio da influência desse homem que eu mencionei, o Art DeMoss. Art DeMoss said there's no reason to stop at 10%. Art DeMoss, ele diz o seguinte, não tem nenhuma razão para que você se limite apenas a 10%. At the end of his life, he was giving away 90%. No final da sua vida, Art DeMoss, ele estava doando cerca de 90%. And this friend that I'm speaking about said, you know what, the Lord has been teaching me every year to give an extra percent away of my income to the Lord for his work. E esse outro amigo que se converteu, ele tem dito o seguinte, que a cada ano que passa, ele aumenta 1% na contribuição que ele dá a Deus. I won't give his name because I would embarrass him. Eu não vou dar o nome dele não, porque eu não quero constrangê-lo. But I said, well, how much are you giving away now? Mas eu perguntei a ele, bom, quanto que você está dando agora? He said, well, I finally began to give 10%. Ele diz, bom, eu agora comecei a dar 10%. And then I tried to give 1% more each year. E eu tento acrescentar 1% a cada ano. And he said, I'm up to 35% now. E agora eu já estou em 35%. Now, the Lord will have to lead each of us according to our conscience. Veja, o Senhor vai conduzir cada um de nós de acordo com a nossa consciência. But if we are hearing Jesus' command to put his kingdom first, Mas se nós estamos dando ouvidos ao mandamento de Jesus de buscar o reino em primeiro lugar, the reading of God's word will always be part of your day. a leitura da palavra de Deus sempre fará parte do seu dia. The worshiping of God will always be part of your week. Adorar a Deus será sempre algo que fará parte da sua semana. The giving the treasures of your life to the kingdom of God will always be part of your life. E dar tesouros a Deus que o Senhor lhe concedeu também é algo que vai fazer parte da sua vida e da sua prática. You will seek the kingdom of God because it is now a priority because God has done a miracle in your heart. Você vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar porque o Senhor tornou isso uma prioridade na sua vida, porque o Senhor transformou a sua vida. So let's summarize what we've said so far. Então vamos resumir o que nós falamos até então. But we're not like the world. We are following Christ. Nós não devemos ser como o mundo, devemos ser seguidores de Cristo.
We have a command to keep on seeking that which God calls us to find. Nós temos um mandamento para buscar continuamente. We know we could not seek unless God had sought us first, giving us a miracle. Nós também ouvimos que nós não temos como buscar se o Senhor não nos buscar primeiro, operando em nós o milagre. We realize this is our summum bonum, our highest good, so we seek first. Nós reconhecemos que esse é o nosso sumo bono, ou seja, a nossa obra mais suprema e excelente. Buscamos isso em primeiro lugar. But what is it exactly that we're seeking? Mas o que exatamente é isso que nós estamos It says, buscando? but seek first the kingdom of God. Ele nos diz aqui, veja, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. So let's ask ourselves, what is a kingdom? Vamos fazer essa pergunta, o que é um reino? It seems to me there must be 4 things to have a kingdom. Parece para mim que é preciso ter pelo menos 4 elementos para termos um reino. Well, obviously you have to have a king. Em primeiro lugar, obviamente, temos que ter um rei. And secondly, you have to have subjects. Em segundo lugar, nós precisamos de súditos. And then thirdly, you have a territory. E em terceiro lugar, uma área, um terreno, um território. Obrigado. And then fourthly, you have to have the king's rules or law that governs the people. E em quarto lugar, precisamos das leis do rei que vai governar o povo. This is true of any earthly kingdom. Isso é verdadeiro em todos os reinos deste mundo. But we're talking about God's kingdom. Mas nós estamos falando aqui do reino de Deus. So who's our king? Quem é o nosso rei? Jesus Christ. He's the King of kings and Lord of lords. Jesus Cristo, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Well, who are his subjects? E quem são os seus súditos? It's you. You are the ones who have been raised from the dead to be saved by his grace. É você foi trazido dentre os mortos para viver para ele, para viver para a sua graça. And where is the territory? E onde está o nosso território? Well, certainly it must be the church. Here we are as part of his territory. Bom, a igreja é parte desse território, certamente. But really, it's your heart. Mas, na verdade, é o seu próprio coração. It's wherever you go in your heart. Onde você estiver, lá estará o coração. Wherever you travel, you go with the kingdom of Christ because he rules in your heart. Onde você for, qualquer viagem que você fizer, o reino de Deus vai com você porque ele está no seu coração. Wherever you are traveling, you are advancing the kingdom of God in Jesus Em Christ. qualquer lugar que você for, você está fazendo com que o reino de Deus avance em Cristo Young Jesus. people, when you go to school, as a Christian, you are bringing the kingdom of God to your school. Se você frequenta a escola como criança, ao ir para lá, você está levando o reino de Deus para lá, para o ambiente escolar. Businessmen, when you go to your office, you are bringing the kingdom of God to where you work. E também no seu trabalho, se você vai para o escritório, você está levando o reino de Deus para o seu local de trabalho. Moms and dads, when you're at home, you're bringing the kingdom of God to your family. Pais e mães também, quando estamos em casa, o reino de Deus está lá junto conosco nas nossas famílias. And so we are kingdom people and we are to be seeking this kingdom. Então nós somos um povo do reino e devemos buscar este reino. Jesus is our king. Jesus é o nosso rei, We are his subjects. nós somos os seus súditos. His territory is our hearts and wherever we go. O seu território está no nosso coração, em qualquer lugar que nós estejamos. And what is his law? E qual What é- is his rule? E qual é a sua lei, o seu governo? It's this right here. Aqui está What we should read first every day. o que nós devemos ler em primeiro lugar a cada manhã, a cada dia. What we study and seek to bring within our hearts. Aquilo que nós estudamos e buscamos guardá-la em nosso coração. Jesus is giving you a command that you can never finish. O Senhor Jesus nos deu um mandamento que nunca poderá ser completado, feito na sua totalidade. He says, first seek his kingdom. Ele disse, em primeiro lugar, busque o seu reino. Are you seeking his kingdom? Você tem buscado o seu reino? He sought you out to make you his own. Ele lhe buscou para que você fosse parte de um dos deles. Now, if we are seeking his kingdom, say, wow, I do read the Bible first thing in the morning. Talvez se você tem buscado o reino e você fique muito impressionado consigo mesmo, dizendo, sim, uau, eu Guess tenho what? I'm buscado o always reino. in church on Sunday. Eu tenho buscado o Senhor cada manhã, eu vou para a igreja todo domingo. And I give my
tithes regularly to the Lord. E eu sou um dizimista fiel com regularidade. And I'm proud to be a Christian. Eu me sinto muito orgulhoso em ser um cristão. You've got it all wrong. Você entendeu tudo errado. Listen to what the verse says. Veja o que diz o verso. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. It's not talking about, look how good I am, what's wrong with you? Não diz respeito a, olha, veja como eu sou impressionante, como eu sou bom, mas você é desprezível. We always remember whatever we do, we fall short of the glory of God. Devemos lembrar que tudo aquilo que nós fazemos, ele não alcança o padrão da glória de Deus. We need to receive the perfect righteousness of Jesus Christ by faith. Nós devemos receber a perfeita justiça de Cristo que é imputada a nós tão somente pela fé. The great gospel is that we who are sinners are clothed in the perfect righteousness of Christ. A glória do Evangelho é que nós, como pecadores, somos revestidos com a perfeita justiça de Cristo. I love the story of the great reformer Martin Luther. Eu amo uma história associada ao grande reformador Martinho Lutero. Here it is 500 years after his life, and we still quote what he says. Aqui está, 500 anos depois da sua vida, e nós continuamos citando o que ele falou. He started a reformation that we still celebrate to this day. Ele deu início a obra da reforma que nós até hoje continuamos a celebrar. He translated the Bible into German so people could read the Bible. Ele traduziu a Bíblia para o alemão de tal modo que o povo pudesse ter acesso à Bíblia. He did so many things. What an amazing person he was. Ele fez coisas incríveis, ele era uma pessoa de fato impressionante. But do you know what his last words were? Mas você sabe quais foram as suas últimas palavras? He said, "We are beggars. This is true." Nós somos meros pedintes. Isso é verdade. He said, "When I come before God, I offer nothing that I've done." Quando eu chegar na presença de Deus, eu não irei apresentar nada do que eu fiz. We have beggars' hands reaching out to receive a gift from a king. Nós temos as mãos de pedintes que estendem as suas mãos para receber da parte de Deus as suas dádivas oferecidas a nós. Jesus was so clear when he taught us. O Senhor Jesus foi tão claro quando Ele nos ensinou sobre isso. He says, after you've done all these things, Depois de você ter feito tudo isso, say, we are unworthy servants, nós somos servos inúteis, disse serving Jesus, the great king. servindo o grande rei. We do these things not to earn anything from God, but to say, thank you for the great gift that he's given to us. Nós não fazemos essas coisas visando merecer algo da parte de Deus, mas fazemos isso em gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. The founder of Westminster Seminary was a man named J. Gresham Machen. O homem que fundou o seminário de Westminster, o seu nome é... I'm sorry? J. Gresham Machen. J. Gresham Machen. He was very much like a Luther, a tremendous leader. Ele era um homem muito semelhante a Lutero, um líder impressionante. And he realized while he was traveling that he was going to die from pneumonia. E ele percebeu que durante uma viagem que ele estava fazendo, ele provavelmente iria morrer de uma pneumonia. This is back in a day when there were not cell phones. He had to write from the hospital a telegram. E era naquele tempo onde não havia telefone celular, e ele do hospital precisou escrever um telegrama. So a great man, he'd founded a church, founded a seminary, written many books. E ele foi um homem muito grandioso, ele plantou uma igreja, ele plantou um seminário, ele escreveu muitos livros. He was well known all across America. Ele era conhecido em toda a América. And his last words in the telegram are very interesting. E as últimas suas palavras registradas nesse telegrama são muito interessantes. He wrote to one of the professors at the seminary. Ele escreveu para um dos professores do seminário. He said, "I'm so thankful for the righteousness of Christ. Eu sou tão grato pela justiça de Cristo. There's no hope without it." Não há esperança alguma sem ela. What we are calling us to do, all of these things, putting Jesus first, is not to make ourselves righteous. Então, tudo isso que o Senhor nos fala para fazer, para buscar em primeiro lugar o seu reino, não é para que nós tenhamos uma justiça própria. Instead, we are seeking his righteousness and giving thanks for what he's done for us.
Pelo contrário, ele nos diz que nós devemos buscar em primeiro lugar a sua justiça, a ingratidão ao que ele tem feito por nós. Jesus says the summum bonum is to seek first the kingdom of heaven. O Senhor Jesus nos disse que o sumo bono é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. And his righteousness. E a sua justiça. Now we could stop there, but there's a promise that's added to this verse. Nós poderíamos parar por aqui, mas observe, há também uma promessa que é aqui acrescentada a esse verso. And it says, and all these things will be added unto you. E a promessa é: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. In other words, what are all these things he's been talking about? O que são todas essas coisas que Jesus se refere? The things that the world is worried about. São as coisas que o mundo se preocupa. About food and clothing and length of life. Sobre comida, sobre bebida e sobre as preocupações da vida. He says these things, your heavenly Father knows you need them. Ele diz essas coisas, o seu Pai Celestial sabe muito bem que você precisa delas. Don't make them your priority. Mas não faça que essas coisas sejam a sua prioridade. Seek the kingdom of God and his righteousness. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. And as you honor your king, you have a good king. E à medida que você honra o rei, reconheça, você tem um rei que é bom. These things you have need of, your king will be sure to provide for you. Essas coisas que você tem necessidade, confie que o rei que você busca, ele irá prover para você. This is why we don't teach the prosperity gospel. É por isso que nós não ensinamos a teologia da prosperidade. The prosperity gospel makes this earth the kingdom that we seek. A teologia da prosperidade faz com que as coisas dessa terra sejam o reino que se busca. We are seeking God's kingdom. Mas nós não, nós buscamos o reino de Deus. And as we honor our God, he supplies what we need. Mas à medida que nós honramos o nosso Deus, ele supre as nossas necessidades. This is his promise. Essa é a sua promessa. As I conclude today, I want to give you a challenge. E à medida que nós encerramos nessa manhã, eu quero dar um desafio para você. Perhaps you've come here today and said, boy, I've got to get Sunday done so I can get to work because that's what really counts, the rest of the week. Talvez você tenha vindo aqui hoje com a seguinte mentalidade: bom, eu espero que esse domingo acabe logo, porque eu tenho tantas coisas para fazer nessa semana e eu possa buscar as minhas responsabilidades. Because I got to earn a lot of money, make a living to make my way through the world. Porque eu preciso ganhar muito dinheiro e conquistar nesse mundo. But Jesus asked a very searching question. Mas o Senhor nos faz uma pergunta muito perscrutadora dos nossos pensamentos e motivações. You can find it in Mark chapter 8 and verse 36. E você encontra em Marcos capítulo 8, Mark 8. 8:36. Marcos capítulo 8, verso 36. He says, "What does it profit a man to gain the whole world and lose his own soul?" Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. He said, how tragic that people spend all their lives trying to get the wealth of this world only to go into an eternity without a Savior. Que tragédia, Jesus diz, quando as pessoas dedicam toda a sua vida para acumular tesouros neste mundo, tão somente para ir para a eternidade sem um Salvador, ou sem o Salvador. He said, you've gained everything this world offers, but you've lost what's most important, which is your eternal destiny. Ele diz, você pode até ganhar tudo que esse mundo tem a oferecer, mas que proveito tem isso se o seu destino eterno está ligado à perdição? So as I conclude today, I'm talking to that person who is seeking the kingdom of this world. E eu quero então falar, à medida que concluo, com aqueles que na verdade têm buscado em primeiro lugar o reino deste mundo. Oh, my friend, what a serious thing for you to enter an eternity without a Savior. Meu querido, que questão séria para você ponderar o que é entrar na eternidade sem o Salvador. Doesn't matter if you gain all the wealth the world can give you. If you do not have a Savior, you are under the holy
judgment of God. Não importa se você tem todas as riquezas que esse mundo tem a oferecer, se você for para a eternidade sem o Salvador, você está debaixo do juízo e da ira de Deus. The scriptures say to you, seek first the kingdom of God and his A righteousness. Escritura diz para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Let's pray together. Vamos orar. Oh Lord God, we thank you for the teaching of your word. Santo Deus, nós damos graças ao Senhor pelo ensino da tua palavra. Lord, as your servants, we pray that we would be grateful that you've reached our hearts so that we seek you. Senhor, como teus servos, nós te damos graças porque o Senhor nos buscou primeiro para que então nós pudéssemos buscá-lo. Oh Lord, let us seek your kingdom and your gift of righteousness. Ó Senhor, concede-nos que possamos buscar o teu reino e o dom da tua justiça, Trusting that you will supply that which we have need of. confiando em ti que o Senhor vai suprir todas as coisas que temos necessidade. And oh Lord, that one who does not know you, Ó Senhor, e aqueles que não te conhecem, who's seeking the things of this world, que têm buscado as coisas deste mundo, oh Lord, help them to feel the danger their soul is in. ajuda, Senhor, para que eles percebam o perigo que a sua alma corre, Oh Lord, let them hear that powerful question. que ele possa ouvir essa pergunta que é poderosa: What does it profit a man to gain the world but lose his soul? que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lord Jesus, we believe that you died for our sins. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Lord Jesus, we believe you rose from the dead to give us life. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor ressurgiu dos mortos para nos dar a vida. And by faith, we turn to believe in this gospel. E pela fé nós agora cremos neste evangelho. And we turn our back upon the things that are the gods of this world. E nós damos as costas para as coisas que são oferecidas a nós neste mundo. That your kingdom would rule in our hearts by faith. E que o teu reinado esteja estabelecido nos nossos corações pela fé. Forgive us for Jesus' sake. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Give us the gift of everlasting life. Dá-nos o dom da vida eterna. And help us to seek first the kingdom of God and his righteousness. Concede-nos, Senhor, que busquemos em primeiro lugar o teu reino e a tua We justiça. pray this in the great name of Jesus Christ our Lord. Oramos isso no grande nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. Amém.